Salve família! Hoje a gente vai mergulhar numa jornada épica de um dos personagens mais enigmáticos e poderosos de Tensei Shitara Slime, o Zeshion, o Rei Inseto. Desde as origens dele, que foi em outro mundo, a gente vai acompanhar como que ele se tornou uma figura lendária, capaz de desafiar até mesmo os guerreiros mais fortes de Tempest, tá? Desde o encontro com o Rimuru e a conexão especial entre eles, trazendo a ascensão do Senhor da Névoa pro Zeshion, cara. Ele conquistou o respeito, o poder que poucas pessoas conquistaram, e não foi fácil ele passar por tudo isso não. Ele passou por batalhas épicas, treinamentos severos e encontrou a sua verdadeira força, por fim alcançando o nível de um verdadeiro rei demônio. Então se prepara aí pra gente entrar nessa jornada alucinante aqui, ver a evolução do Zeshion até ele se tornar um dos seres mais respeitados e temidos do universo de Tensei Shitara Slime. Preparado? Então vamos nessa! Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. Olha só, galera, o Zeshion, ele, como eu disse pra vocês, vem de outro mundo. Um lugar onde a própria Cardinal fez parte da raça agressora conhecida como Insetoides. Em outras palavras, ele era um membro da raça que provavelmente nasceu ali no seu próprio mundo, onde os criptídeos surgiram diretamente e tinha o inseto imperador, que era os Zelanos, que ele já lutou contra lá nos volumes mais recentes, o líder dos insetos, né? E com um formato de larva semelhante a um besouro maligno, o Zeshion ele foi acompanhado pela sua irmã, a Apito, que nasceu da rainha dos insetos e também tinha uma forma larval do tamanho comparável ao de grandes abelhas. Os dois foram criados para preencher as posições dos 12 generais insetos que eram os mais fortes desse mundo. Quando eles nasceram, o Zeshion e a Apito ainda estavam no seu estado mais fraco, na forma de larvas, sem nome, só que o líder dos 12 generais insetos conseguiu enxergar o potencial nos dois ali, temendo que a própria posição dele fosse ameaçada nesse meio aí, ele acabou tentando eliminar os dois, e esse evento forçou o Zeshion e a Apito a fugirem para um outro mundo, atravessando todas as rachaduras entre as dimensões e trazendo ao mundo cardinal de volta. Eles acabaram num território totalmente desconhecido, né, conhecido como a Grande Floresta de Jura, onde eles se depararam com o Rimuru pela primeira vez. Quando o Zeshion e a Apito ali chegaram na floresta, eles ainda não estavam seguros. Eles foram atacados por vários monstros, principalmente os monstros conhecidos como Blade Tigers, né? Que também estavam no topo da cadeia alimentar da Grande Floresta de Jura, classificados como monstros de nível B. Esse tipo de monstro tinha habilidades mortais, como a voz canon e também um canhão de som de longo alcance capaz de ferir gravemente os seus inimigos. O Zeshion, então, ele tentou proteger a sua irmã, a Apito, atacando de volta a Blade Tiger ali, e a batalha foi feroz, mano. Só que o inevitável aconteceu. No meio dessa batalha, o Zeshion saiu vitorioso, mas por um custo muito alto. Metade do corpo dele tinha sido destruída. Enquanto ele se recuperava do combate, ele e a Apito ainda estavam sem nome e foram encontrados pelo Rimuru, que ficou impressionado com a força do Zeshion quando ele se aproximou. O Rimuru percebeu o estado grave dos dois, tentou ajudar de alguma forma e no início o Zeshion até ficou meio desconfiado e tal, vendo o Rimuru como uma possível ameaça para ele, até porque tudo que ele passou deixaria ele com o pé atrás. Só que o Rimuru acalmou ele, cara, e num gesto de bondade compartilhou uma parte do seu próprio corpo com eles. E quando ele recebeu o corpo do Rimuru, tanto o Zeshion quanto a Apito conseguiram se recuperar. Essa troca foi essencial para o fortalecimento dos dois, especialmente do Zeshion, que passou a ter ali um exoesqueleto ainda mais resistente do que antes, porque foi substituída a parte danificada na luta contra o Blade Tiger lá, né? Com o tempo, o Zeshion começou a evoluir, se tornando ainda mais forte, posteriormente recebendo oficialmente o seu nome do Rimuru, assim como a sua irmã Apito também. Por fim, o Rimuru convidou os dois a se unirem à nação de Tempest. Lá o Zeshion e a Apito passariam a ser personagens importantes, cara, peças no tabuleiro muito importantes para Tempest. Eles se dedicavam ao desenvolvimento e à proteção de toda a nação. A Apito, com um jeito mais alegre, se tornou uma presença muito querida, enquanto o Zeshion ele continuou aprimorando as suas habilidades a ponto de se tornar um cara absurdo, pronto para defender e retribuir o apoio que o Rimuru deu a ele desde o início. O principal motivo pelo qual o Rimuru ajudou a Apito e o Zeshion era por conta da sua origem japonesa e a afinidade cultural que eles tinham. Lá no Japão, capturar besouros kabuto, conhecidos como Kumba também, é um hobby muito popular, e o Rimuru sentiu essa conexão especial com esses monstros insetos aí. Só que a ajuda vai além da nostalgia. Quando ele observou a Apito, o Rimuru percebeu que ela era capaz de produzir mel também. E isso era um recurso extremamente nutritivo, com propriedades curativas e que nem mesmo as poções mágicas mais avançadas conseguiam proporcionar.
Aí é que veio a ideia, vou salvar ela que ela vai me ajudar na produção de mel. E graças ao mel da Apito, muitos em Tempest se beneficiaram. A Meline, por exemplo, foi conquistada pelo sabor e pelos benefícios do mel. A princesa Zenobia também foi curada lá da cegueira graças aos recursos desse mel. E esses eventos começaram a desenrolar e fazer o mel dela e o Rimuru em si começarem a crescer também como nação, porque ele produzia uma coisa que poucas pessoas, aliás, ninguém no mundo tinha, né, de produção. Com essas propriedades valiosas, a Apito também se tornou um recurso muito importante, e o Rimuru designou tanto ela quanto o Zejon, um para cuidar do outro, os dois sendo alocados lá na Floresta Oriental, onde eles foram encarregados de cuidar do Jardim das Flores daquele local. Depois desse evento aí, Tempest começou a se desenvolver muito rápido, começou a atrair comerciantes do Ocidente para poder impulsionar ainda mais a economia. E o Rimuru pensou o quê? Vou criar uma masmorra, que foi o que aconteceu na última temporada, com 100 andares, que é destinada a atrair aventureiros e turistas para lá. Ele precisava de chefes poderosos para proteger cada piso, e como a sugestão do Veldora, ele escolheu Zejon e Apito para guardarem o andar 79 e o 80, porque assim, eram densas florestas naquele andar. E a ideia para os dois ficarem ali era perfeita, porque quase ninguém chegaria nesses andares tão altos assim. Além disso, o Veldora voluntariamente treinou o Zejon também, para ele se tornar um chefe ainda mais poderoso, ensinando a ele técnicas que ele aprendeu em mangás e jogos de videogame, que fez com que o Zejon superasse outros chefes da masmorra e se tornasse mais respeitado. A relação entre Tempest e os Cavaleiros da Igreja Sagrada Ocidental, liderados pela Hinata, foram postas à prova quando os cavaleiros tentaram descer a masmorra ali, junto com a equipe, né? E Fritz, que era um dos cavaleiros, desafiou a Hinata, sugerindo que ela não seria capaz de chegar ao 100º andar sozinha. Determinada, a Hinata enfrentou todos os chefes do labirinto, indo até o andar 80, onde o Rimuru esperava que o Zejon fosse a última linha de defesa ali. Só que o Zejon estava na fase de incubação, ele estava dentro de um casulo para entrar na fase de metamorfose. Ele se tornaria, sairia dali numa forma muito mais forte, o que impediu ele de lutar com ela. Agora, com o Zejon incapacitado, a Apito enfrentou a Hinata, só que a Apito foi derrotada e permitiu que a Hinata continuasse a subir, né, para o 100º andar. Quando ela chegou lá, a Hinata finalmente enfrentou o Veldora, que é o rei desse labirinto, que massacrou as forças do Império Oriental quando eles tentaram invadir Tempest, e nesse confronto, o general Kalguro liderou as tropas aí, mas o Rimuru tinha preparado armadilhas para destruir eles, usando a hospitalidade como isca e manipulando cristais de qualidade superior ali. O Rimuru e os aliados dele, graças a Deus, conseguiram incapacitar, tirar esse exército de 1 milhão de soldados executando o plano com perfeição, com eficácia. Então assim, supõe-se que a masmorra de Tempest seja um lugar do tesouro final. Ao todo tem 700 mil soldados que decidiram focar os esforços em capturar esse local. Para se proteger, o Rimuru instalou esses chefes poderosos lá na masmorra, tornando ela a linha de defesa principal contra o exército do Império Oriental. Então assim, eles tentaram invadir e chegaram no nível 100 do labirinto. Só que uma reunião conjunta ali foi organizada com a Ramírez para eles administrarem essa masmorra, e a Beretta, como assistente da Ramírez, né, junto com 10 chefes de masmorra, conversaram. Gozul e Mezul também participaram dessa reunião, mesmo que mostrassem um pouco receosos, né, por serem chefes de classe mais baixa e estarem entre os chefes muito mais fortes. Além disso, outra pessoa foi designada para substituir a Beretta lá no andar 60, né, com a presença do Guardião Colossus, que era uma nova criação de Tempest. O Veldora chegou 2 horas depois para essa reunião, padrão, ele já chega atrasado, e durante um tempo a Apito e a Kumara trocaram algumas provocações, mas logo perceberam que a masmorra estava sob ataque. 700 mil soldados orientais estavam indo para lá. Sabendo desse ataque iminente, a Apito e a Kumara começaram a se apoiar, as duas se juntaram para poder destruir os invasores. Eles planejaram posições aí no tabuleiro de xadrez imperial, que a Ramírez designava cada um dos chefes, aumentando ainda mais a sua rivalidade. E durante essa reunião, foi discutido que a Beretta deixaria o cargo de líder dos 10 chefes da masmorra. Foi decidido que quem se mostrasse mais digno e cumprisse o seu papel com sucesso, ocuparia esse posto ali entre os 10, de líder, né, dos 10 chefes. Todos ficaram animados com essa decisão, só que o clima mudou quando Zejon, agora já evoluído, começou a falar. Ele era conhecido como o chefe mais forte do labirinto. O Zejon, ele se manteve indiferente, menos quando a Ramírez anunciou que o Rimuru, ele viria a essa luta, né? E isso despertou no Zejon um desejo de mostrar as verdadeiras habilidades dele. Ele atualmente era o chefe mais formidável entre os bosses ali da masmorra, superando até mesmo o Veldora em algumas condições, tá? Ele cuidava do andar 80, como a gente falou, onde ele receberia qualquer um que passasse pela Apito no andar 79. E entre esses andares, tinha uma sala de descanso acessada apenas por poucos dos 700 mil invasores.
Graças à estratégia bem implementada pelo Rimuru Yakameris, só um pequeno número de soldados sobreviveu à jornada do labirinto. Só que o Kalgúrio, general, as tropas dele, enfrentaram uma derrota avassaladora, especialmente quando a Apito e o exército de vespas dela dizimou a maioria dos invasores lá. E aí tivemos Kirishina na 17ª posição dos Guardiões Imperiais, Bazin na 35ª posição, e Ra na 94ª. Todos os três conseguiram enfrentar o Adalman e as suas tropas de mortos-vivos, exaustos e feridos, e eles se sentaram para esperar pelos outros sobreviventes, que talvez tivessem conseguido resistir aos ataques do labirinto. Só que, depois de esperar muito tempo, ninguém apareceu. Esses 3 heróis que estavam lá, eles perceberam que restava só 4 deles do exército original de 700 mil. Pô, literalmente os caras foram dizimados. E com a derrota iminente, eles entenderam que esse ataque à masmorra tinha sido um erro, mas mesmo assim decidiram seguir em frente. Quando eles entraram na próxima área da masmorra, eles se depararam com uma cena meio que aterrorizante. O chão coberto por milhares de cadáveres empilhados e no topo desses cadáveres aí, que meditava numa posição de lótus, o ser conhecido como Zejon, o chefe da masmorra. Quando eles viram o controle de aura e da mana do Zejon, mano, um dos guardiões ficou impressionado. Ele, no entanto, confundiu o Zejon com o Rimuru, o que deixou o Zejon muito irritado. O Zejon, ele pensou, tipo assim, como é que você ousa insultar o meu mestre tão poderoso, falando que ele é igual a mim, um mero fraquinho aqui? Mano, nessa hora, por isso o Zejon decidiu acabar com todos os invasores insolentes. Calmamente, ele ofereceu uma escolha aos sobreviventes do Império Oriental que estavam na frente dele. Se eles quisessem viver, precisavam derrotar o Zejon, enfrentando ele com toda a sua força. Quando ouviu essas palavras, o Minot percebeu que o Zejon não estava brincando e que essa luta seria uma questão de vida ou morte. A batalha começou de uma forma intensa, enquanto o Rimuru e o Benimaru estavam só olhando essa luta entre os sobreviventes do Império Oriental e o Zejon através dos monitores lá na sala de controle da masmorra. A luta foi rápida e brutal. Os oponentes do Zejon caíram sem vida diante dele, e o Rimuru ficou intrigado e perguntou ao Benimaru se o Zejon poderia ser agora mais forte do que ele. O Benimaru, visivelmente desconfortável, admitiu que tinha uma pequena chance de que ele pudesse derrotar o Zejon, só que as probabilidades não eram altas. Provavelmente o Zejon venceria dele. O Diablo, por sua vez, até comentou que ele e as donzelas primordiais teriam dificuldades para lutar com o Zejon, para derrotar ele. Lembrando que a Testarossa, a última e a Carreira, ficaram frustradas quando lutaram contra o Zejon de fato. A batalha então continuou com Bazin lá dentro, um dos Cavaleiros Imperiais atacando o Zejon com a espada gigante, que emitia um terremoto a cada golpe que dava. Só que o Zejon bloqueava o ataque com a mão aberta, mano, que estava coberta por uma armadura de adamantio muito absurda. Ele repelia os golpes com facilidade. Desestabilizado então, Bazin perdeu o equilíbrio, dando ao Zejon a oportunidade de avançar. Num movimento mais do que rápido, o Zejon perfurou o peito do Bazin, destruindo a armadura dele e tirando a vida com só 3 segundos depois do início da luta. Ra, que era o guardião imperial da posição de 94º lá, ficou paralisada, mano. Ela presenciou essa cena aí sem entender o que estava acontecendo. E do nada teve o corpo partido em 2, por um único golpe do Zejon, que cortou ela. Vendo isso, Krishna lá, na posição 17º dos Guardiões Imperiais, gritou de raiva e lançou um ataque com a lâmina dimensional contra o Zejon. Só que o Zejon desviou do ataque, mostrando a habilidade dele, que era nova agora, de manipular o espaço. Graças à defesa absoluta dele, que era uma habilidade derivada da habilidade final Uriel, o Zejon dominou essa batalha e deixou claro que os invasores não tinham a chance alguma contra o poder de uma habilidade espacial da sua imensa força. Foi aí que ele realmente se tornou o deus, mantendo a masmorra de Tempest impenetrável. O Rimuru, quando viu essa situação, até disse a Krishna que tentaria desacelerar o Zejon, permitindo que a Krishna concentrasse todo o seu poder para derrotar ele de uma vez por todas. Só que, mano, não adiantou. Até usaram a habilidade única lá de opressão para manipular o campo gravitacional ao redor do Zejon, tentando imobilizar ele. Mas a capacidade do Zejon de distorcer o campo também permitiu que ele desviasse da força da gravidade. Depois o Zejon só usou a habilidade dele de desconexão espacial para poder dividir os seus oponentes. Já em Minot e Krishna, todos foram separados e atacados pelo Zejon, que rapidinho terminou com todos os últimos sobreviventes e também com o poderoso exército do Império Oriental. Com isso, a invasão do labirinto chegou ao fim e as 700 mil tropas que invadiram lá foram completamente dizimadas.
Com a vitória sobre o exército imperial oriental agora, o Rimuru concedeu recompensas àqueles que serviram lealmente essa batalha, incluindo o Gobita, né, que ganhou o direito de falar com o Rimuru de uma maneira mais informal, e isso despertou uma certa inveja entre os líderes de Tempest. Só que todos os aliados também receberam título de recompensas. Alguns foram premiados com 100.000 almas e evoluíram para verdadeiros Lords de Demônios, né? O Zejon, em reconhecimento pelos seus serviços no labirinto, ele recebeu do Rimuru um título novo, o título de Senhor da Névoa, se tornando membro dos 12 Senhores do Caos, ou 12 Patronos do Rimuru, que era o grupo dos mais fortes subordinados do Rimuru. E quando ele recebeu 100.000 almas também, o Zejon, ele evoluiu para o verdadeiro Rei Demônio. No entanto, como muitas criaturas que atingem esse estágio, ele sentiu cansaço profundo e precisou descansar para completar a evolução dele. Com a permissão do Rimuru, o Zejon se retirou ali para o labirinto e a evolução foi um sucesso. Ele obteve a habilidade suprema, o Rei da Ilusão Mephisto. A irmã dele, a Apito, também evoluiu, teve um aumento considerável de força. Assim como o Zejon, a Apito também pediu para retornar para o labirinto, onde ela conseguiu adquirir a habilidade final dela. Além disso, o Zejon, ele obteve uma nova armadura de exoesqueleto, que evoluiu justamente para uma classe mítica. Originalmente feita de adamantio, a armadura foi aprimorada para um metal ainda mais forte, o Hyrokane. Esse metal aí é praticamente inquebrável, irmão. A partir daí, Zejon, sim, é um dos personagens mais fortes da história de Tensei Star Slime. É muito difícil a gente falar, né, sobre o nível que ele atingiu de poder no total, com quem ele poderia ultrapassar ou não ultrapassar, mas as habilidades dele de Rei da Névoa e tudo mais tornam o Zejon um cara absurdamente roubado. Eu acho que você que acompanha a história concorda comigo. Por isso que eu quis trazer essa história do Zejon, como que ele, desde um cara que era já promissor, mas muito fraco, se tornou um dos caras mais temidos de todos os tempos. Bom, família, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você gostou, capricha no likezão. E também, se quiser acompanhar mais, você já sabe, clica aí no botãozinho, se inscreve no canal e clica de novo no botãozinho do sininho. O sininho é importante. Eu solto vídeo direto aqui, a semana inteira tem vídeo no canal. Você recebe as notificações, escolhe qual vídeo você quer assistir e corre para acompanhar junto comigo aqui, beleza? Tamo junto sempre, família. Muito obrigado por mais uma força. Beijo no coração e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!